Agora é oficial. Corinthians anuncia a contratação do meio-campista e ídolo da Fiel, Renato Augusto. Confira também: protesto, venda de Luan e custos com Renato Augusto e Juliano. Atacante Gustavo Mosquito fala sobre chegada de Juliano ao Corinthians e comenta sobre semanas cheias de treino. Com versatilidade, Juliano pode jogar em diferentes posições pelo timão. Confira algumas. Tudo isso muito mais. Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente aqui nesse canal que também é seu. A única coisa que você precisa fazer é deixar aquele like maroto. Quando você curte nosso vídeo, você ajuda demais esse canal a atingir e informar mais corintianos. Então já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. O Corinthians continua forte no mercado da bola, e se você não quer perder nenhum detalhe, cola aqui no nosso humilde canal. Se inscreva, comente, curta e faça parte desse bando de loucos. Responde aí. Você é a favor da venda do meio-campista Luan? Ou você acredita que com a chegada de bons jogadores, o Luan pode voltar a elevar o seu futebol? Deixe aí nos comentários a sua opinião. O Corinthians deve vender o Luan, ou deve tentar recuperar o melhor jogador das Américas em 2017? Queremos saber a sua opinião. Não fique de fora e deixe o seu salve com o nome da cidade de onde você está falando. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Nesta última quarta-feira, dia 21, representantes de 5 torcidas organizadas do Corinthians iniciaram um protesto na porta do CT Joaquim Grava. Além das saídas de Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, diretor e gerente de futebol do clube, respectivamente, a torcida também pediu uma conversa com os jogadores. Depois de algum tempo, quem os recebeu foi o presidente do Ilho Monteiro Alves, que conversou com o grupo. O protesto aconteceu de forma pacífica, mas segundo o site do Meu Timão houve insistência com batidas no portão e o interfone tocando ininterruptamente. Posteriormente, 5 integrantes de cada uma das organizadas foram liberados para entrar no CT para conversarem. Em seguida, saíram novamente com a informação de que Duílio iria conversar com todos. Depois, na conversa que teve com os torcedores, o presidente do Corinthians pediu um prazo de 7 jogos para arrumar o time em campo, pedindo calma com a chegada dos reforços que estão sendo contratados. O dirigente ainda descartou as demissões de Roberto de Andrade e Alessandro, mas disse que algumas saídas ainda podem acontecer. Ao final da conversa, um desses representantes retorna repassando aos demais torcedores que a diretoria estaria tentando vender o meia Luan. O mandatário alvinegro está ao lado, mas não manifesta nada sobre o assunto. O momento pode ser visto em diversos vídeos divulgados pelos torcedores nas redes sociais. O Corinthians vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, para Fortaleza e Atlético Mineiro, e ocupa no momento o 12º lugar na tabela, com 14 pontos. A equipe do técnico Silvinho volta a campo na segunda-feira, dia 26, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela rodada 13. Mudando de assunto. O atacante Gustavo Mosquito, jogador mais efetivo do sistema ofensivo do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, relembrou o gol marcado contra o Atlético Mineiro, no último sábado, dia 17. O jogador do Timão também falou sobre a chegada de Juliano ao fazer elogios sobre o reforço. No jogo em questão, Mosquito marcou o único gol do Corinthians na derrota, de virada, por 2-1 para o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. O resultado deixou o alvinegro do Parque São Jorge na segunda metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o que gerou a ira de parte da torcida e os protestos recentes no CT Joaquim Grava. Em meio a este cenário, o Corinthians ganhou o reforço de Juliano e aguarda a chegada de Renato Augusto, já acertado com a diretoria e resolvendo as últimas pendências antes de ser anunciado. Empolgado com seu novo companheiro de trabalho, Mosquito elogiou o novo meia do Timão e falou em melhora da equipe no Brasileirão. Abre aspas. O grupo aqui é muito bom. A gente sempre recebe os jogadores da melhor forma possível. O Juliano é um grande jogador, passou por grandes clubes, então é uma honra estar trabalhando ao lado dele. Um reforço desse nível é sempre bom. Vamos tentar dar o máximo de alegrias possíveis à Fiel. A única contratação do Corinthians para a temporada até aqui é a do meio-campista Juliano. Cercado de muita badalação, um dos motivos que fazem o atleta de 31 anos ser tão valorizado é sua
capacidade de atuar em diferentes posições em campo. No atual esquema do Timão, o encaixe mais provável para Juliano é ele atuando como meia pelos lados, posição que Gabriel, Rony e Vitinho vêm desempenhando. O jogador inclusive atuou assim no Başakşehir da Turquia, seu último clube. Porém, Juliano já atuou ao longo da carreira como meia central de um 4-2-3-1, posição favorita de Luan, por exemplo. Caso Silvinho pense em mudar o esquema tático, o novo reforço pode se encaixar e atuar mais adiantado, logo atrás de Jô, sendo esse meia de ligação. Outra possibilidade, e menos provável, é a de Juliano atuando aberto. O jogador já jogou pelos dois lados do campo. No Grêmio, por exemplo, o atleta tinha função importante sendo um meia que saía do lado direito para o centro. Como Silvinho gosta de pontas agudos pelos flancos, a tendência é que o jogador não faça essa função no Timão. Juliano ainda cuida da parte física do CT Dr. Joaquim Grava. A tendência é que o meia faça esse processo cauteloso de transição antes de treinar com o restante do grupo e ser relacionado aos jogos. Mudando de assunto. O Corinthians anunciou de forma oficial, na manhã desta quinta-feira, a contratação do meio-campista Renato Augusto. O campeão brasileiro de 2015 chega como segundo reforço da temporada. O jogador estava livre no mercado após rescindir com o Beijing Guoan, da China. O contrato com o Timão foi assinado até dezembro de 2023. O jogador foi anunciado de uma maneira bem diferente. Com a famosa sirene do Parque São Jorge ao fundo, o clube utilizou números binários para escrever. Minutos depois, o clube divulgou um vídeo com a música Fotos Antigas, do cantor Thiaguinho. A canção ficou marcada por conta de um vídeo, de 2015, do jogador cantando em um pagode no CT Joaquim Grava. Por fim, a arte oficial com a foto do jogador. Uma legenda simples: ele voltou. Renato Augusto é do Coringão. Renato Augusto já estava na mira do Corinthians. O jogador tentava a liberação amigável no clube chinês para não ter que acionar a FIFA e forçar a saída após não receber salários, e conseguiu na última terça-feira. Assim, aos 33 anos, Renato Augusto foi revelado pelo Flamengo e se destacou no clube carioca entre 2006 e 2008. Em julho de 2008, foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde conviveu com muitas lesões e não conseguiu ter sequência. Renato Augusto se despediu na noite desta quarta-feira do Beijing Guoan, da China, por meio de uma postagem em suas redes sociais. Infelizmente a pandemia veio, trazendo muitos problemas, e a distância é um deles. Desde janeiro estamos tentando achar uma maneira de voltar à China, mas não aconteceu. A vida é feita de decisões difíceis, e é difícil para mim, mas eu tive que procurar uma opção para continuar minha carreira neste momento, diz Renato em trecho do texto, ainda sem citar o Timão. Após ver o Beijing Guoan endurecer nas primeiras conversas para a liberação, o jogador conseguiu avançar nas tratativas e ficou livre na FIFA. Com 6 meses de contrato atrasado e sem condições de retornar para a China, o jogador chegou a um acordo amigável com o clube chinês. Campeão brasileiro em 2015, sendo eleito o melhor jogador da competição, o meio-campista retornará ao Timão aos 33 anos. Vai Corinthians! Deixe aí nos comentários a sua opinião e o nome da cidade de onde você está falando. Curta, comente, compartilhe e faça parte desse bando de loucos. Vai Corinthians!